desde que você tente observar isso sempre no momento. Quando você vai pensar que é absolutamente normal aparecer a rebeldia na adolescência e que outros animais também enfrentam o fenômeno da puberdade, você começa a entender melhor e começa a não julgar aquele ser rebelde, aquela coisa chata que está lá naquele momento, pelos olhos do comportamento imediato. Então, o Tinbergen faria algumas perguntas que estão no slideshow. O que leva ao comportamento rebelde? O comportamento rebelde que iniciou aquele ser que saiu da infância, entrou na puberdade. A adolescência é uma invenção da sociedade moderna. Puberdade é o momento em que os hormônios aparecem, é aquele momentinho em que o cérebro passa por uma certa revolução, e os comportamentos também vão passar por uma revolução. No momento da puberdade, o cérebro vai funcionar de uma maneira diferente. Então, primeiro pergunta, por que essa criatura está assim revoltada? Essa criatura está assim revoltada porque ela quer alguma coisa e o mundo não lhe dá aquela alguma coisa. Isso daí é uma análise curta, análise do momento. Agora, a segunda forma de análise do Tinbergen é a análise ontogenética. A análise ontogenética seria a formação do indivíduo como organismo, uma formação biológica e uma formação psicossocial. Essa criatura que está tendo chiliques na sua puberdade foi preparada. Alguém avisou essa criatura que um dia isso aconteceria, que os hormônios seriam modificados e que essas alterações de comportamento alterariam a dinâmica da casa. Se ninguém avisou, essa criatura não vai saber o que está acontecendo na vida dela e vai ficar com aquela cara de perdido. Os pais perdidos vão procurar um psicólogo, vão procurar uma ajuda e às vezes é o psicólogo que vai ter que ajudar. De uma maneira técnica, profissional. Não como a vovó dizia, que é fácil, né? Isso passa, porque realmente uma série de comportamentos, uma série de situações passam, mas observe. Então nós temos análise 1, causal. O que está causando a rebeldia daquela criatura? Muitas coisas podem causar uma rebeldia. 2, ontogenia. Essa criatura, qual é a predisposição dessa criatura? Qual é a percepção que ela tem de mundo? Ou o quanto a personalidade dela é do tipo combativa, é uma personalidade já naturalmente predisposta a ser irascível, predisposta a dar chilique, o quanto que essa criatura foi treinada durante a infância a dar chilique e está tudo certo, ou se durante o desenvolvimento dessa criatura ela foi repreendida nos seus momentos de chilique, porque criança dá chilique. Isso faz parte da ontogenia, formação da pessoa, formação do ser. Isso vale também para os animais. Então você que tem cachorro, você que tem gato, vai saber exatamente que a ontogenia, a forma como que os animais são criados, determina uma série de respostas comportamentais. A forma de que nós temos de fazer o treinamento dos cães, fazer o adestramento dos cães, é uma forma de alterar a ontogenia, a formação. Ontogenia significa a formação desse indivíduo. Uma outra forma de entender um comportamento, por exemplo, de rebeldia, seria as questões de função. Para que serve um comportamento em que o adolescente vai se manifestar como algo rebelde à sua casa, a seu pai, a sua mãe? Quando a gente vai fazer uma análise curiosa da natureza, observe que os passarinhos, teoricamente, eles poderiam ficar lá no ninho durante um baita tempo. Mas alguma coisa acontece naquela cabecinha de passarinho em que há um novo comportamento surge num determinado momento. Ele não deverá mais ver o seu ninho como algo agradável. Aquilo é confortável, legal, tem comida, coisa e tal,
mas ele tem que se sentir desconfortável com a situação. Então, certos passarinhos, eles naturalmente se sentem desconfortáveis com a situação, e outros passarinhos precisam ser convencidos pelos pais a deixar o ninho. Alguns passarinhos, alguns bastante bacanas, tem uma ave interessantíssima chamada calau, que ela mora na Ásia,